O que eu vou dar aqui agora um exemplo do que teria que ser feito numa situação dessas nas primeiras 12 horas que você tiver contato com uma ação e for demandado para investigá-la e dar uma opinião para o seu chefe. Você tem que montar o que eu chamo de PIB, que é um termo que vem da indústria de investment banking. Um Public Information Book, que é um livro de informações públicas. Você vai montar, basicamente, falando de um português claro, você vai montar uma pasta e compilar todos os documentos, demonstrações financeiras, relatórios da empresa e etc. E isso eu vou te ensinar para saber. E aí que você vai montar esse PIB, você vai ter uma quantidade imensa de informações. Você tem que saber filtrar daquilo o que você vai ler. Você nem com a ajuda da inteligência artificial você vai conseguir ler tudo isso de maneira eficiente nas próximas 12 horas. Você tem que escolher o que ler. O mercado financeiro de análise de ações é importantíssimo. A capacidade de você filtrar o que você está lendo e saber o que ler. Isso, quem tem 20 anos de experiência sabe te explicar muito bem. Você tem que ler o último relatório anual, ler a transcrição da última teleconferência na qual foram discutidos os resultados que a empresa reporta todo trimestre. Você vai ter que ler a apresentação e a transcrição do último Investor Day, ler 2 relatórios de início de cobertura. Isso são todas as coisas que, se eu ficar definindo aqui, a gente vai demorar muito e não é a ideia. Aí você vai ter que identificar com técnicas que existem para fazer isso. Você vai ter que ter uma hipótese sobre as 3 alavancas aí, as 3 linhas mais importantes que influenciam o negócio. Por exemplo, para uma empresa aérea, a coisa mais importante é o preço do petróleo, que influencia o preço do combustível. E você pode saber tudo o que está acontecendo dentro da Gol. Se o preço do petróleo subir 10% amanhã, a ação vai sofrer. Então, assim, cada empresa tem uma série de fatores que explicam mais que os demais o desempenho dela. A partir disso, você vai ter que fazer esses pontos em azul aqui, que são todos relacionados ao modelo financeiro, né? Você vai ter que fazer um modelo de fluxo de caixa descontado, uma engenharia reversa para entender o que o mercado está precificando na ação. Você vai ter que criar um modelo detalhado e você vai ter que projetar os principais drivers e sensibilizá-los. Por exemplo, se o petróleo subir 5%, o que acontece com o meu valor intrínseco que eu calculei da ação? E se cair? E por aí vai. Essa habilidade de você não fazer uma projeção do futuro, mas fazer pelo menos 3. Um cenário base, um cenário otimista e um cenário pessimista. Isso é essencial para você ter uma opinião de investimento fundamentada e conectada com a realidade, como o mercado funciona. E aí você também vai ter que entender a narrativa predominante do momento, né? Eu posso explicar em outra ocasião, mas é basicamente o mercado ele se move muito por narrativas. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco de um trecho de um modelo de Pets, que é uma empresa que eu já cobri, que é a empresa de ração de venda de produtos animais. Mas uma das coisas mais importantes no momento que eu estava cobrindo era assim, será que a empresa vai continuar abrindo lojas e essas lojas elas vão conseguir ter a mesma rentabilidade das lojas que estão numa região nobre de São Paulo? Essa é a narrativa. Por mais que aquilo não seja o que está pegando na empresa, para quem, sob o ponto de vista do presidente da empresa, naquele momento o mercado está focado naquilo. Uma notícia que sair sobre isso pode fazer a ação andar. Isso é essencial o analista saber. E depois, por fim, você tem que criar uma estimativa inicial, calcular o preço da ação, para saber quanto vale essa ação e ter uma opinião sobre ela. Daqui a pouco a gente de novo vai olhar um trecho do meu modelo de Pets, mas se eu não me engano, hoje a ação está por conta de R$4 e no meu cálculo, na época que eu fiz o valuation, eu achava que ela valia 12. Conclusão, eu acho que ela tem um upside muito grande, ela vai de 4 para R$12. Não é tão fácil assim, mas tem que ter uma estimativa do valor intrínseco da ação.